como receber dividendos todos os meses e ter esse dinheiro entrando na minha conta para eu conseguir investir todos os meses ou então para pagar minhas despesas sem eu ter que trabalhar. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje traremos o tema de dividendos aqui em pauta. Sabemos que o objetivo da maioria de vocês investidores que estão aí investindo todos os meses, acompanhando o nosso canal, acompanhando a bolsa, é poder alcançar a liberdade financeira que pode vir através de dividendos, através de dinheiro caindo na nossa conta todos os meses, para que a gente consiga usar esse dinheiro para reinvestir, para comprar mais ações, para comprar fundos imobiliários, ou então para que esse dinheiro entre todos os meses na nossa conta e a gente consiga arcar com todos os nossos custos e que ainda sobre dinheiro para a gente elevar o padrão de vida. Então, visando isso, a gente vai trazer aqui hoje uma estratégia para você, investidor, receber dividendos todos os meses. Então, se você não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já clica aqui no botão inscrever-se, deixa seu like que é muito importante pra gente e manda esse vídeo pros seus amigos que também querem receber dividendos todos os meses. O primeiro ponto, e que todos nós já sabemos, é que dividendos são os lucros das ações que são distribuídos entre os acionistas. A gente sabe que ações preferenciais normalmente pagam mais dividendos que ações ordinárias, em alguns casos, inclusive, a gente só tem distribuição de dividendos em ações preferenciais, que são as de final 4, e que uma empresa que distribui muitos dividendos hoje, pode ser que amanhã ela tome uma decisão em assembleia de não distribuir mais dividendos. Isso depende da estratégia da empresa em cada momento. Inclusive, um dos setores que mais paga dividendo historicamente e que deve continuar pagando muito bons dividendos é o setor bancário. Inclusive, hoje, as únicas 3 ações da Bolsa de Valores que pagam dividendos todos os meses são exatamente do setor bancário. São elas Itaú, são elas Bradesco e o Banco Banestes. Essas 3 ações têm a política de pagar dividendos todos os meses. Mas nós da Faculdade do Dinheiro, apesar de acharmos grandes ações, excelentes ações para ter em carteira, buscando ganho de dividendos todos os meses, é muito arriscado a gente colocar todos os ovos numa cesta só. E a gente estaria falando aqui de 3 ações de bancos. Ou seja, todo o nosso capital para receber essa renda todos os meses ficaria em um único setor da bolsa e que a gente sabe que dependendo dos acontecimentos acaba afetando muito e inclusive nesse ano a gente teve um decreto que proibiu os bancos de distribuir dividendos nesse período de crise. Por isso, se um investidor estava contando com esse dinheiro para investir mais ou então para arcar com seus custos todos os meses, ele acabou ficando na mão a maioria dos meses desse ano. E por isso que, apesar da gente gostar bastante do momento para comprar ações de bancos, para quem está visando receber dividendos todos os meses, a gente tem uma opção bastante diversificada e com excelentes pagadoras de dividendos em vários segmentos. A gente sabe também que para receber dividendos todos os meses a gente tem a opção de receber através de fundos imobiliários. A gente já abordou diversas vezes aqui no canal, é como se existisse um imóvel, o valor daquele imóvel é todo fatiado e dividido entre cotas, você vai lá, compra a cota daquele imóvel e recebe os aluguéis todos os meses. Inclusive os fundos imobiliários são obrigados a distribuir um percentual mínimo dos aluguéis todos os meses para os seus cotistas. Por isso que fundo imobiliário também pode ser uma opção bastante interessante para receber dividendos todos os meses. Porém, na teoria, os fundos imobiliários têm menos exponencialidade, eles têm menos capacidade de se valorizarem em relação às ações da bolsa. Justamente por serem imóveis, na teoria eles têm menos volatilidade do que as ações propriamente ditas. E a gente vai trazer aqui ações que são bastante interessantes e de diversos setores diferentes. Então a gente tem a possibilidade de explorar os dividendos, de explorar a valorização da ação e, claro, outros eventos que possam vir a ocorrer, como por exemplo juros sobre capital próprio, como por exemplo uma bonificação e até uma subscrição que essas ações podem vir a fazer também. Então, para começar, temos 2 empresas do setor de energia elétrica. Ambas são da parte de transmissão de energia elétrica, que elas pegam muita receita todos os meses e elas acabam não usando muito desse capital para investimento próprio. E aí sobra bastante caixa e elas conseguem pagar um dividend yield bastante interessante para os investidores. Então a primeira delas que a gente está de olho é a Taesa, TAE11, que além das ações de Taesa terem se valorizado nos últimos 12 meses em 30%, ela hoje tem um dividend yield em quase 10% nesse último ano. De novo a gente frisa, esse dividend yield que foi pago nesses últimos 12 meses não refletem necessariamente que ela vai conseguir pagar esse dividendo para os próximos 12 meses. Mas na teoria a gente vê o setor de energia elétrica mais forte para os próximos 12 meses, porque as empresas retomando a sua produção, seus níveis de produção de antes da crise, quer dizer que terá um consumo maior de energia elétrica. E aí, como a demanda aumenta, as companhias que geram energia elétrica, que transportam energia elétrica, que têm esse relacionamento com os clientes, acabam também se valorizando e provavelmente suas receitas também aumentando. Então, Taesa é a primeira companhia de energia elétrica que a gente está de olho.
E a segunda é a Transmissão Paulista, que também se valorizou quase 25% nos últimos 12 meses, com certeza com investidores tentando fugir de ações mais voláteis ou que tenham relação direta com a economia, como por exemplo as ações de bancos, que inclusive investidores que estão em busca de dividendos tiveram que acabar saindo do banco durante esse período de crise, que a gente teve o decreto que a gente acabou de comentar. E Transmissão Paulista TRPL4 tem um dividend yield acima de 4% hoje. Seguindo adiante, a gente tem duas companhias de infraestrutura. A infraestrutura que acaba tendo um contexto também bem parecido com as demais, porque apesar de ela utilizar bastante do seu caixa para algum tipo de manutenção e até alguma ampliação nas redes, não existe nenhum grande investimento que uma companhia de infraestrutura venha a fazer em aquisição ou em grande ampliação do modelo de negócio, e aí por isso também ela acaba tendo um fluxo de caixa bastante positivo e que permite o pagamento de dividendos constantemente. E essa primeira empresa que paga bons dividendos, ela teve uma desvalorização de quase 18% nesses últimos 12 meses. Inclusive ela está sendo objeto de estudo de várias casas de análise agora, que estão começando a chamar a atenção para essa companhia, dizendo que ela pode ser uma perspectiva de lucro um pouco maior. Então a gente está de olho nessa empresa para colocar na nossa carteira de swing trade, e além disso ela tem um dividend yield anual aí de quase 5%, que é a Sanepar SAPR4. E é então uma empresa que a gente tem ficado de olho tanto para a parte de dividendos quanto dessa parte aí de possibilidade de valorização. E no mesmo âmbito de Sanepar nós temos Tiet 11. Essa que é a exemplo das companhias elétricas, também teve uma valorização de quase 40% nos últimos 12 meses e tem um dividend yield de quase 7% nos últimos 12 meses. Então a gente julga como sendo uma ação bastante interessante também, que não sentiu o efeito da crise, pelo contrário, acabou se valorizando bastante durante esse momento e que tem nos últimos anos receitas subindo e lucro líquido subindo também. E antes da gente ir para a última empresa que compõe essa lista de ações aqui que a gente está abordando para a gente receber dividendos todos os meses, a gente queria abordar que sim, ações de banco também são muito interessantes para a gente ter na carteira, inclusive para a gente receber os dividendos todos os meses. A gente só não colocou bancos nessa lista porque a gente sabe que eles são au concurso, são figurinha carimbada ali já para a gente ter numa eventual carteira de dividendos. E aí todos os investidores sabem que Itaú, Bradesco, ITSA, Banco do Brasil seriam bons ativos para colocar numa carteira de dividendos, e inclusive com Bradesco e Itaú, como a gente já falou, pagando dividendos todos os meses. Então a gente ressalta aqui que a gente está só analisando potenciais ações para colocar numa carteira de dividendos para receber dividendos todos os meses, e que fica a seu critério avaliar essas empresas e avaliar os bancos para saber o que faz sentido em relação ao seu perfil e o que ter e o que não ter na sua carteira de investimentos. E por isso, falando de bancos, falando de Banco do Brasil, a gente tem Banco do Brasil Seguridade como sendo a última empresa que a gente gosta muito para essa carteira de dividendos, e que essas 5 empresas, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Taesa, Sanepar e Tietê, acabaram se complementando. E investidores que tivessem essas 5 ações na carteira esse ano teria recebido dividendos todos os meses. BBSE3 inclusive está com dividend yield nos últimos 12 meses de quase 10%. E o valor dessas ações tinha caído bastante até o mês de outubro, e que inclusive fez a gente aqui da Faculdade do Dinheiro colocar ela na nossa carteira, na nossa série dos 200 aos 100 mil reais. Que se você não viu, inclusive, confere lá que vai estar aqui no card. Então com o BBSE3 fecharíamos essa carteira de dividendos, esses 5 ativos que a gente tem aqui, e colocando bancos à parte, focando somente nesses 5 ativos, a gente teria um dividend yield na casa dos 7,5%, 8% nos últimos 12 meses, e de forma bem diversificada. Nós teríamos energia elétrica, nós teríamos infraestrutura e nós teríamos a parte de seguros, que o mercado está vendo como uma área que está retomando o crescimento. Com isso, fecharíamos essa carteira e teríamos recebido os dividendos todos os meses nesse ano de 2020 tão turbulento até agora. Então, concluída a nossa carteira, deixa aqui embaixo o que você achou dessas ações que a gente falou, se você tem alguma dessas na carteira, se você acha que esse vídeo vai ajudar algum amigo seu, algum conhecido, algum investidor, vai pegar bem você mandar esse vídeo naquele grupo de WhatsApp, já manda lá pro pessoal, pergunta o que eles acharam dessas ações também, se estão comprando ou não. São excelentes ações pra gente focar no longo prazo, pra gente focar em renda mensal. E se você não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Também confere esse vídeo aqui e esse outro vídeo aqui. Deixa o seu like, a gente tem vídeo todos os dias aqui, mas hoje a gente fica por aqui. Então valeu e até a próxima. Falou!